sejam todos muito bem-vindos ao nosso 29º Falando em Sucessão. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério, um dos sócios da Uni, e hoje eu estou aqui com a Ana, a Cíntia e a Pietra para conduzir mais um bate-papo interessante com uma outra família empresária. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre a Uni, eu quero compartilhar que nós somos uma empresa de consultoria e também assessoria jurídica especializada em apoiar famílias empresárias a superarem os desafios aí da sucessão e da continuidade. Nós temos mais de 25 anos de experiência e atendemos por volta de 250 empresas familiares brasileiras. Além disso, a gente tem uma forte atuação acadêmica. Nós somos professores da FGV aqui de São Paulo, no tema de sucessão e governança para empresas familiares, tanto na graduação da administração como na pós-graduação. Eu sou professor convidado do Baruch College de Nova York e também parte do Family Business Advisors Group, também de Nova York. O nosso papo de hoje conta com uma família muito especial, a família Dantas, que é aqui do interior de São Paulo. Essa família é proprietária da Cimento Rio, um grupo de empresas que tem mais de 35 anos de atuação e foi fundada pelo Beto, que está aqui hoje conosco, um dos convidados. Já já ele vai começar a bater o papo conosco aqui. A Cimento Rio é uma empresa de distribuição e industrialização de aço e cimento. Atua principalmente em engenharia, infraestrutura, com projetos nas áreas tanto rodoviária como ferroviária, portuária, aeroportuária e logística industrial também. Então, eu quero pedir para Cíntia agora apresentar a família e dar início ao nosso encontro. Cíntia. Bom dia, pessoal. Muito legal ver todo mundo junto aqui. Eu queria começar com você, Beto, primeiro te agradecendo assim imensamente. Na hora que eu liguei para o Beto, eu falei: vê se é verdade, Beto. Eu liguei para o Beto e falei assim: Beto, eu tenho um convite para te fazer. E a sua resposta é sim. Agora eu vou fazer o convite, tá? Ele, tá bom, sim. E aí eu fiz o convite, não foi, Beto? Foi. A gente não pode perder, sabe, a oportunidade da sua presença aqui para ter a sua perspectiva, sabe, única, de contar para a gente como que isso tudo começou, né? A gente aqui da Uni sabe que você teve uma trajetória, né, dentro da Cimento Rio, em que de fundador e que por muito tempo você ficou sozinho, né, na Cimento Rio. Então, como que foi partir dali, né, para o que a gente tem hoje na sua trajetória? Tá, vamos lá. Tenho 69 anos hoje, né? Nossa. 69 anos. E quando, bom, a minha infância, né, o que eu tenho de herança de pai, de família, foi a educação, como me comportar, honestidade, né, caráter. Não tive, meu pai não era empresário, né? E então, assim, desde cedo eu entendi que o melhor caminho era trabalho. Era a única coisa que eu poderia fazer que pudesse melhorar a minha vida. E chegou um momento que, no começo, eu queria ter uma certa estabilidade. Então, puxa, eu preciso construir alguma coisa, um barracão para alugar. Isso vai me dar uma segurança. É o que a gente lá atrás, no começo, pensava. E aí vem casamento, vem filhos. Opa, peraí. Eu preciso prover essa família agora, né? É um filho, dois filhos, três filhos. E aí eu resolvi empreender uma coisa. Não foi muito fácil no começo. Tentei duas vezes. Uma confecção que mal começou, tive que parar. Uma fábrica de blocos com um amigo que não conseguimos produzir um único bloco porque roubaram as máquinas. Então, assim, até que eu cheguei na Cimento Rio. Resolvi que eu ia empreender na distribuição de cimento, né? E aí a história foi tocando, você vai sendo meio que empurrado pelo trabalho e mais e mais e mais e mais do zero.
E chegamos hoje com 36 anos, graças a Deus, com as empresas aí a pleno vapor, com todas as suas dificuldades de empreender no Brasil, especialmente nesse momento agora, né? E em um determinado momento, os filhos começam. Eu que não formei, eu fiz 3 anos de engenharia civil, depois fiz 2 de matemática, que sempre gostei muito de cálculo. E o trabalho me sugou na época. E aí, a partir desse momento, os meninos, hoje todos formados, todos depois da minha geração na família, estiveram em faculdade, são todos formados, seja sobrinhos, seja os meus filhos. É a evolução familiar mesmo, né, como um todo. E aí vem o Helder trabalhar comigo na empresa, depois dele passar por algumas empresas, logo que formou, formado em economia no INSPER. Depois veio Lucas, Pedro, e aí cada um começa a desenvolver. Não que eu quisesse que todos estivessem comigo, sempre sonhei que um, pelo menos, precisava ter, né? Mas aí cada um vai seguindo o seu próprio caminho, como eles devem explicar melhor para vocês depois. E nesse primeiro momento existiam bastante, eu passei por bastantes embates, principalmente com o mais velho Helder, porque chega bem formado, novo, querendo abraçar o mundo. E eu que já estava aqui, já tinha apanhado a vida inteira, porque como não era bem formado, você aprende com as situações que vão acontecendo. Você cai, levanta, aprende com o erro e segue, e segue. Então eu não queria deixar que ele errasse. Mas a ânsia de chegar e de querer abraçar tudo, nós tivemos bons embates aí, pai e filho, né? E depois de um momento, o próprio Elder me chama e fala: pai, eu queria apresentar a Uni, que foi o início desse trabalho aqui. E que tenho que agradecer, porque sem a Uni não chegaríamos nesse momento que estamos chegando aqui agora, né? Só chegamos aqui agora porque a orientação da Uni foi excepcional e muito importante. E acredito que essa sucessão nossa só foi muito mesmo vencedora, acredito eu, porque nós tínhamos um único objetivo. Os quatro, os 3 meninos e eu, o objetivo era único, né? E aí, eu sei que eu tenho 3 filhos totalmente diferentes um de outro, de personalidade, de pensamento, são diferentes. O que para mim é uma maravilha, porque compõe. Então, respeito sempre, não brigamos, porque o objetivo era um só, né? Nosso. Então, mesmo com todas as diferenças, discutia tal, chegava num consenso, né? Então, obrigado, Cíntia, Rogério, que no primeiro momento foi o que mais nos acompanharam, a Ana, a Pietra, a todos da Uni aí que nos deram essa direção para que a gente chegasse aqui hoje. E eu muito feliz por estar fazendo essa sucessão com os meus filhos. Eu digo sempre que o que eu tenho de melhor na vida não é a empresa, não é a Cimento Rio, são os meus filhos. Por isso a razão de tudo é na direção de que sejam sempre juntos, unidos. Esse é o desejo de pai, né? Não é de empresário, de pai. Ah, Beto, adoro. A gente da Uni adora esses relatos de fundadores que são sempre especiais. Você, né, iniciando a sua fala, contando para a gente que não é filho de empresários, que sempre soube que o trabalho era a base de tudo. E hoje em dia, podendo e tendo essa oportunidade de trabalhar com seus filhos, e de alguma forma você criou esse brilho no olho deles, que é um grande mérito conseguir trazer os filhos para perto. Não é uma tarefa simples. Mas você também, eu queria pegar um gancho da sua fala, que você contou para gente aqui que o Helder foi o primeiro a vir trabalhar com você
e que no começo não foi tão fácil assim, né? Essa história de formou no INSPER, acha que sabe tudo, chegou lá cheio da razão e e você, ao mesmo tempo, já tinha toda uma história pregressa ali, e muitas vezes esse conflito geracional aí, ele não é simples de lidar. Mas a minha pergunta vai para o Helder. Helder, você, em algum momento, você sacou que vocês precisavam planejar a sucessão, que vocês precisavam tratar esse tema de uma maneira organizada. Muitas vezes, dentro das famílias, um dos familiares percebe isso, mas muitas vezes é difícil. é, Convencer os outros de que precisamos trazer uma ajuda especializada. Muitas vezes as famílias nem sabem que existe um trabalho especializado que pode apoiar esse processo. Como é que você fez, Helder, para trazer esse tema para dentro da sua família sem causar melindres e quanto tempo durou isso? Como é que foi esse processo de envolvimento dos seus irmãos e do seu pai para tratar desse tema? Legal, Ana, boa pergunta. Eu me recordo que a essa época a gente queria organizar um pouco mais, né? A empresa é lucrativa, a empresa gera caixa, enfim, a empresa cresce, mas ao mesmo tempo é muito complexo, porque você tem a parte empresarial, tem a parte imobiliária, e aí tem a questão da sucessão e da transferência patrimonial e dos custos todos envolvidos, tem a questão de riscos. Então, eu me lembro assim que pensava com o meu pai e com os meus irmãos e percebia que era demais para a gente pensar a família, pensar a gestão, pensar a sucessão, pensar tudo não era trivial para a gente. E olha que a gente ainda tinha três filhos mais o meu pai, né, para ajudar a pensar isso. E mesmo assim era muito. Então eu via que a questão da sucessão e da governança e desse alinhamento ficava em segundo plano, porque em primeiro plano vinha a gestão, cara. A gente precisa contratar lá a diretoria que for, a gerência que for, a operação que for, porque se a gente não fizer isso, não adianta nem pensar em sucessão, em patrimônio, etc. E essa conversa sempre ficava para depois, e eu via que era importante, que o tempo passa, né? O tempo passa, não tem jeito. E, e aí, pude me lembrar de um dos cursos que eu fiz depois da graduação, que era um curso, de Family Business, e a Cíntia, tinha participado, e aí pude, contatá-la, era uma das professoras, né? Pude contatá-la para ver se nos ajudava. Ah, também. é, Lembro que tinha também uma, uma questão assim de cuidado, né, que a gente tinha que ter com os relacionamentos de cada um e as participações societárias de cada um e as empresas, a gente ficava é, sempre um pouquinho preocupado com tudo isso, porque sempre quer que os relacionamentos todos deem muito certo, mas às vezes não dá certo, e às vezes tem algum problema que pode afetar os outros. Então, quando via que ficava para depois sempre, quando via que tinha riscos que a gente não conseguia administrar sozinho, disse que era a hora e pude apresentar. E, cara, embora eu tenha sempre muito embate com o meu pai, a maior parte é construtiva. Tem a parte que infelizmente é destrutiva, mas a maior parte é construtiva. E ele cabeça muito aberta. Ele falou, cara, vamos conversar, traz o pessoal da Uni, quero conhecê-los e tal. E, e aí iniciamos o trabalho. Bacana, Helder. Eu queria trazer agora um contraste, né, para esse nosso papo aqui. A gente está falando
de um caso muito interessante, né? O pai com três filhos homens e, e um pai que declarou aqui, né, Beto, que eles tiveram liberdade de escolha, né? Que, claro que você sempre imaginava, poxa, se um tiver aqui por perto vai ser bom. E no final, hoje eu vejo para o cenário que vocês construíram, né, Beto? Você tem todos por perto, cada um no seu devido lugar, cada um no seu papel, cada um respeitando suas escolhas. E aí eu queria que o Lucas contasse um pouco para a gente, Lucas, porque você é filho de Beto, você é membro do conselho de sócios e você escolheu uma atividade profissional, né, não relacionada a Cimento Rio. Isso. A família Dantas tem propriedades rurais e tem ali, né, uma plantação de café, tudo, e o Lucas, em algum momento, escolheu essa carreira e precisou conversar com o Beto sobre isso. Eu queria que você contasse um pouco desse dilema, Lucas, se é que foi um dilema para você, se demorou e tal, e como é que foi trazer isso para a mesa com o Beto? Obrigado. Bom dia, pessoal. É, não foi muito fácil. Em 2019, um pouco antes de começar a pandemia, eu comecei um processo de treinamento na Cimento Rio. Passei por algumas áreas, passei pela área administrativa. Eu sou formado em engenharia de produção, então onde mais me brilhava os olhos era na parte de industrialização de aço mesmo. Fiquei por lá um tempo legal, assim, ah, mas era uma coisa que eu não conseguia dar o meu melhor porque não me brilhava os olhos, talvez. Então, em 2020, meio a pandemia, meio aquele cenário de vai para a empresa, hoje não vai para a empresa, hoje é trabalho de casa, e aí começa a ficar mais de casa porque a situação começa a ficar pior. E isso não me fazia muito bem. Eu sempre gostei da parte operacional, eu sempre gostei de não estar dentro de um escritório, e sim estar ali olhando e pensando. E no meio de 2020 surgiu a oportunidade de eu vir para a fazenda. A gente chegou num dilema que ou a gente liquidava a propriedade rural ou alguém pegaria e abraçaria ela, e eu tomei a decisão difícil, porque fui criado na cidade, sempre morei em cidade, e de repente me vejo numa propriedade rural a 20 quilômetros de estrada de terra da cidade mais próxima, que tem 6.000 habitantes. E não foi uma decisão fácil. No começo tinha muitas dúvidas, mas eu gostava muito do trabalho. O brilho no olho apareceu e eu comentei algumas vezes com a Cíntia, com você também, Faia, que quando eu trabalhava na empresa, se me perguntassem quais eram os meus planos para o ano que vem, eu falaria, pô, eu vou chegar amanhã, não sei, não, não tinha muito planejamento. Mas quando eu fui para propriedade rural e comecei a trabalhar com o café, comecei a entender, estudar e gostar, hoje, se você me perguntar aí de 5 em 5 anos até 50 anos, eu tenho um plano em mente para cada vez ir melhorando e desenvolvendo e evoluindo, né, a fazenda para que ela atinja um patamar bom, sabe? Seja uma fazenda ímpar. E a gente tem lutado, tem evoluído muito. Eu estou indo para o sexto ano lá agora, em agosto, e a gente conseguiu fazer bastante coisa, a gente conseguiu melhorar muito a infraestrutura da fazenda, e como sócio não gestor, eu ainda tenho contato com a Cimento Rio, através das nossas reuniões, conversas com o Beto, conversas com o Helder e com o Pedro também. Fico um pouco distante porque não estou no dia a dia da operação, então acabo não conhecendo muito dos problemas, mas eu tenho a visão de fora, a visão não viciada, né? Tive um É, professor que falava que a melhor coisa para uma operação é ter alguém de fora que nunca viu ela e ir lá e olhar pela primeira vez, que esse cara provavelmente encontraria uma solução que ninguém
consegue ver porque já está naquele dia a dia, né? Então, mas hoje eu me sinto muito feliz de participar também da empresa. Eu, em conversas com vocês durante esse processo todo, no começo eu ficava chateado porque eu tinha a impressão de que eu não ajudava em nada, de que eu não merecia estar ali, e vocês conseguiram mostrar para mim que eu tenho a minha importância, e isso para mim foi uma das melhores lições dos últimos anos aí, com certeza. Ai, meu Bacana. Deus do céu. Esse brilho no olho que você fala, ele se traduz na sua voz, enfim, em tudo que você expressa, assim, Lucas. E eu vou te confessar uma coisa, cara. A gente tem usado você em uma série de conversas com outras famílias. A gente conta o caso de vocês e a gente usa você, né, como exemplo para essas escolhas difíceis, né? Se você fica na empresa da família, vai atrás do teu caminho próprio. Vou pedir royalty, hein? Sim, sim, É, com certeza. eu queria só, antes do Helder aí, eu queria só fazer um comentário, assim, para a gente aqui, sabe, Lucas, como o Rogério falou, é muito importante esse tipo de fala sua, que traz essa desconstrução de crenças de que uma pessoa que não trabalha, um filho, um sucessor que não trabalha na empresa é menos importante do que aquele que trabalha. Se numa família de um pai que tem três filhos, ele tem mais uma, mas o nosso recorte aqui são os três filhos. Se um pai como o Beto tem três filhos e não é de se esperar que todos eles trabalhem na empresa, apesar de haver uma expectativa, como o Beto falou, que, né, de que um venha, imagina a gente numa família que tem seis, que tem oito, que tem 15 primos, 20 pessoas. Como é que todas essas pessoas teriam que trabalhar na empresa da família para se sentirem contributivos, né? O Lucas é uma excelente prova de que, ainda que você exerça um papel na trilha do agente de governança, na trilha do conselheiro, componente de um conselho de sócios ou do conselho consultivo, ele tem sim as contribuições dele, e ele não é nem mais nem menos importante do que quem trabalha na empresa, e ele é tão sócio quanto, na mesma participação societária. Então, isso, Lucas, para a gente é super importante. O Rogério, é verdade, a gente te usa muito aí, mas eu vou deixar, antes de fazer a minha pergunta, eu vou deixar o Helder fazer o comentário dele. Fala, Helder. Eu me lembro que a fazenda era um negócio pequeno e ruim. A fazenda devia dinheiro para a família, todo ano a gente tinha que salvar financeiramente a fazenda. E nesses anos aí de gestão do Lucas, enfim, ele sabe, trocamos 100% das pessoas, teve um grande trabalho e a fazenda agora é um negócio pequeno e maravilhoso, né? De cabeça de venda da fazenda, hoje a gente pensa em adquirir novas fazendas, então é fantástico. O nosso engenheiro fazendeiro é ímpar, já é. Você está falando de fazer a fazenda ímpar, já é. O que você fez já é ímpar, tá? Então só saiba. Aham, sim. A gente nota a evolução mesmo e é muito legal, porque diferente de uma empresa com muitas pessoas, você ter uma empresa com muitas plantas, muitos pés de café, a evolução é um pouco mais demorada. Então, assim, os primeiros 3 anos foram bem complicados porque a gente não via resposta, mas depois que a gente fez o tratamento do solo, a gente fez a poda correta nas plantas e elas começaram a se mostrar mesmo, reviver, né? Você consegue enxergar com mais clareza assim a evolução. E isso, as palavras do Elder aí para mim, eu agradeço. Eu acredito ainda que, se Deus quiser, eu não estou nem na metade do caminho. Espero que eu evolua fazendo ainda mais muito e que consiga aumentar as lavouras e desenvolver, porque é um negócio que a vocação fala muito forte para mim, sabe? E eu tinha medo de,
empresa que eu não tinha vocação, eu acabar atrapalhando e acabar sendo uma peça que não funciona direito na engrenagem da empresa. E eu tinha receio disso, e aí trabalhava com medo e só piorava as coisas. Então, quando eu tomei a decisão, em conversas principalmente com o Beto e com a minha mãe Ana e com meus irmãos também, eh, acabou que o apoio de todos eles me motivaram a buscar essa vocação e hoje eu acredito que me desenvolvi mais do que se eu tivesse no lugar que eu tivesse medo de atrapalhar. Então, hoje eu tenho minha importância, assim como você falou, Cíntia, e graças a vocês eu consegui enxergar isso e hoje eu consigo ser bem mais participativo, bem mais ah, questionador também, às vezes, nas reuniões de conselho e nas reuniões de sócio. É muito bonito seu relato, Lucas, e a gente realmente percebe a sua participação, a sua contribuição. A gente teve a oportunidade de te acompanhar nas reuniões de conselho de sócios durante um tempo da Cimento Rio. E aí, Pedro, aproveitando o gancho, chegou a sua vez. A gente te deixou de castigo até agora aí no mudo, né? Mas hoje você é o único filho que é familiar, sócio e gestor, né? E como eu falei, a gente teve a oportunidade então de acompanhar as reuniões de conselhos de sócios, e muitas vezes essas reuniões, quando a gente tem familiares, sócios não gestores, elas servem como um repasse de informação, né? Não como um ambiente, que é o que vocês de fato fazem na Cimento Rio, um ambiente de trocas, de contribuição e de aproveitamento do melhor que cada um pode e oferece, né? Então, a gente queria saber a sua perspectiva sobre a ótica de um familiar, sócio e gestor. Como que você entende que sócios não gestores, como o Lucas e agora como o Helder, eles contribuem nesse processo de tomada de decisão? Legal, Petra. Bom dia a todo mundo. Bom, eu acredito, gente, que com muito auxílio da Uni, a gente teve uma mudança de entendimento mesmo do conceito do que significa a sucessão, né? Para a gente, no início, pelo menos para mim, era muita troca. A troca do Beto, que está há 35 anos na empresa, por alguém que vai chegar no lugar e vai assumir daqui para frente o comando da empresa. E a Uni, junto com a gente, construímos algo muito maior, né? Onde hoje eu que fico do filho, o único que trabalho no dia a dia na empresa, fico muito confortável porque sinto o apoio. Temos encontros mensais, né, com Elder, Lucas e Beto, no nossa reunião de sócios, mas também no dia a dia. Alguma dúvida, havia muito receio, o medo de que, pô, eu vou ficar sozinho na empresa, então tá todo mundo largando, pulando do barco, né? E nunca foi isso, né? O entendimento, e muito com o auxílio aí do pessoal da Uni, de todos, a gente conseguiu ter entendimento de que não. Aqui é uma preparação para o futuro, onde daqui a pouco a família está crescendo, vão chegar filhos, vão chegar muitos primos, e aí, né? O que nós desejamos para o futuro da empresa? É óbvio que, como o Beto disse, a harmonia familiar é um ponto muito importante para a gente. A gente sempre teve essa importância da família no negócio. A gente sabe que família e negócio, em muitos momentos, são conflitantes e acaba afetando muito a família. E a gente sempre teve esse objetivo de o que podemos fazer, qual a estrutura que a empresa precisa ter, nós precisamos nos desenvolver, quais são os nossos papéis para que isso, a empresa continue e a família prospere também. Né, esse é o principal objetivo. Então, o Lucas, que desde o início, né, lógico, após essa saída aí do corte dobra, acabou indo para a fazenda e hoje foi o primeiro da família a não estar no dia a dia. O Elder, até brinquei com a Cintia, a gente tem 4 bons exemplos, né? O Beto, que é o sócio proprietário que criou a empresa e que a gente vê não só com o Beto, mas acho que é uma particularidade de proprietário, onde tem o receio, né? Putz, eu criei tudo, eu sempre tive todas as decisões em 35 anos e agora eu vou passar para esse moleque, né, entre aspas aqui, que formou ontem e aí, como que fica? E não é isso. O Beto, de fato, tem o desejo pessoal de sair, não é assim, vou sair hoje para amanhã. E a gente conseguiu criar uma organização para que todo a família tenha alguns entendimentos do que nós entendemos como o objetivo,
E aí, para a gestão, são desenvolvidos diversos trabalhos para que a gente busque esse consenso, que é um desejo dos quatro. Como o Elder falou, a gente tem muita discussão, e eu acho que isso é normal, né, em toda a família, mas a gente sempre busca chegar em um consenso, seja por meio de discussões e apresentar informações, ou às vezes até com muito auxílio da Cíntia, do Faé, da Pietra, que estão mais presentes com a gente, para a gente chegar num consenso. Qual que é o melhor caminho? Não é o que eu penso, não é o que o Beto pensa, mas é o que a família entende como ser o melhor e próspero para a empresa. Então, eu que tinha esse receio, né, Pietra, que estou hoje à frente e que preciso entregar resultado, né? A gente sabe, as empresas é resultado, a gente precisa entregar resultado, e me senti, "Putz, agora vai todo mundo me deixar, eles só vão me cobrar e eu vou ter que entregar. O que que eu faço?" E não é assim. Então, mesmo atuando ou não, como o Lucas comentou, às vezes é um questionamento por fora que te ajuda a clarear a mente, às vezes é uma instrução do Elder que hoje trabalha em outra empresa e conversa com diversos empresários e pode agregar, trazer algo de novo no mercado. E com o Beto, que tem o mais aí, ainda está no dia a dia, o Beto ainda não saiu das atividades da empresa, é um desejo dele e nosso, mas a gente também, junto com a Uni, entendeu que não é um processo do dia para a noite, é um processo que leva tempo, que leva muito cuidado para que a gente possa ter uma estrutura que vá a prosperar o negócio que o Beto criou há 35, 36 anos atrás. Né? A gente não pode esquecer toda essa história que foi criada. As coisas mudam, a tecnologia muda muito rápido hoje em dia, né? Acho que em 30 anos não mudou o que esses últimos 6 mudaram, mas eu acho que esse apoio, essa construção em equipe, né? Até tirando um pouco a família de lado, pensando em equipe, cimento, o que que a gente quer, é sempre muito importante para essas tomadas de decisão e que acaba tranquilizando ou deixando um pouco mais natural esse dia a dia. Ô Pedrão, e falando desse seu desafio, que está muito dentro da gestão, né? A gente sabe aqui, nessa sala de conversa hoje tem vários sucessores aqui que vivem desafios, né, de substituir empresários bem-sucedidos, pais e mães bem-sucedidas, né? Como é que tem sido o seu dia a dia? Você tem conseguido conquistar teu espaço? As pessoas te reconhecem, te respeitam, te dão espaço? Betão tá dando espaço para você? Como é que é? Conta a real pra gente aí. Ufa, eu acho que assim, né, é um processo que eu sou formado em administração, né, então eu sempre tive o desejo, acho que isso é muito importante até colocar, o Beto nunca obrigou, nunca, por mais que fosse um desejo, mas ele nunca quis que Pedro, Helder e Lucas trabalhassem na empresa, ele sempre deixou isso muito à vontade nossa, é, e acho até por isso as decisões nossas foram muito mais tranquilas do que às vezes um pai que tem aquele desejo, fala todos os dias, aí você fala, putz, se eu for para fazenda, eu vou decepcionar meu pai. Eu acho que isso nunca passou pela cabeça, pela nossa cabeça. Então, acho que isso é um ponto muito importante que nos tranquiliza para seguir. Quando a gente chega, né, formado, a gente quer, nossa, aprendi, sei isso, sei aquilo, e você quer mesmo desempenhar. E muitas vezes as coisas levam tempo. E eu hoje também com o tempo que levamos aí, né, agora 2 anos com a Uni, eu entendi que o tempo, ele é muito importante. A gente, sim, tem que se dedicar, tem que se desenvolver, mas tem coisa que leva tempo. Eu não posso esperar que eu hoje, 2 anos à frente, mais dessa parte de tomada de decisão, vou esperar que as pessoas tenham o mesmo, me escutem da mesma forma que elas escutam o Beto, por exemplo. Eu entendo que isso não vai acontecer já. Pode ser que melhore, e o importante para mim é que cada vez mais vai subindo um degrauzinho. E isso precisa também da ajuda do Beto. No início é muito complicado, né? Porque é aquilo, porra, antes oh, desculpa, gente. Antes eu tomava a decisão sozinho, e agora eu preciso consultar o Pedro para ver com ele. Então, assim, acaba que é um pouco desconfortável também para ele, mas foi algo que é aquilo, né? Uma frase que o Beto sempre fala e que todo mundo sabe é: o combinado não sai caro. Então, nós, em reuniões de sócios, combinamos algo e a gente entende que a gente tem que buscar entregar isso. Temos vários combinados, né? Eu e o Beto passamos alguns dias da semana juntos para que cada vez mais ele possa me passar alguns entendimentos que ele tem. E eu posso refletir, né? Não é porque ele acha que é dessa forma que eu tenho que seguir, ele nunca também cobrou sobre isso.
Então, eu vejo que os desafios, eles acontecem todos os dias. A gente tem desafio com pessoas, a gente lida com pessoas e isso é algo delicado. Acho que a gente tem que entender a particularidade de cada pessoa para a gente conseguir se desenvolver internamente. Então, eu vejo hoje um apoio muito forte, tanto do Beto, né, no dia a dia da empresa, mas também do Elder e do Lucas para o desenvolvimento, que não adianta só eu querer chegar no lugar de tomada de decisão que o Beto tem, se eu não me desenvolver, se eu não crescer, se eu não evoluir. Então, eu acredito que essa composição ela é muito importante para que a gente possa evoluir e cada vez mais as pessoas possam entender que é aquilo, né? Eu não sou simplesmente o filho do dono. Eu sou alguém que estou sendo treinado, preparado para que a gente possa, em um determinado momento, fazer uma sucessão e que se chegar no momento que o Pedro ou o Elder, Lucas e Beto entenderem que não está dando certo, a gente pode mudar o rumo e está tudo bem. Acho que essa tranquilidade é muito importante para que a gente possa seguir essa transição. Ouvindo você, não só você, sabe, Pedro, falar, mas o Lucas, o Elder, o Beto, e pensando na nossa caminhada juntos, né, nesses últimos 2 anos, eu acho que eu posso falar pelo Rogério, pela Ana e pela Pietra, o que a gente sente é muito orgulho, sabe? É uma maturação. E eu não estou atribuindo isso a gente, não ao nosso trabalho, sabe? O tempo também faz isso, os conflitos fazem isso, e as dificuldades que a gente enfrentou juntos proporcionam esses crescimentos, sabe? É, e aí eu queria emendar isso, direcionando para o Helder, se eu puder, Helder. É, um dos momentos mais delicados e mais emocionantes, se eu posso dizer, do nosso projeto nesses últimos 2 anos foi a sua saída da Cimento Rio, né? Então é sempre, e aí não só daqui da família Dantas e da Cimento Rio, a saída de um familiar gestor da empresa da família é sempre difícil, sabe? Seja para explorar outras vocações, né? Como disse o Lucas, seja aquele que trabalhou, né, tantos anos como Helder e tomou então uma decisão pessoal e conjunta familiar de sair da empresa. No que você puder e se sentir confortável, Helder, você podia falar para a gente aqui quais as principais dificuldades e como isso se deu? Claro. E obrigado pelo espaço. E até aproveito e agradeço a Uni, né, pela força nesse sentido, pela instrução e orientação. E eu me lembro dessa conversa mesmo. Eu não costumo chorar, tenho dificuldade para chorar, mas eu me lembro de ver as pessoas emocionadas e são 11 anos, não é, de empresa da família, com muito mais conquistas, né, e vitórias que o que seja. E aí, decisão difícil, mas vejo que é acertada. Então a gente, em um determinado momento, brigava muito e entrava muito em conflito, né? E, e a interação era desgastante para mim, para meu pai, e me faltava, inclusive, a figura de pai, assim. Eu só me lembro de chamar meu pai todo momento de Beto e era, cara, um relacionamento assim super profissional e societário, assim. Mas o relacionamento familiar ele tinha se perdido. Quando ele me convidava, por exemplo, para ir comer uma feijoada de domingo pela casa dele lá, eu não queria ver ele pintar de ouro, não queria ir. De tanto que a gente trabalhava junto e interagia e discutia. Então, naquele momento, conversamos, e optamos por esse caminho. E aí, gente, com a ajuda da Uni, né, conduzimos essa saída de uma maneira muito lúcida e profissional e valiosa. A gente trouxe, inclusive a Gisele está aqui, aproveito para agradecer a Gi por ter aceito o nosso convite para participar da nossa empresa.
A gente trouxe a Gi de uma empresa um pouquinho maior que a Cimento Rio, é uma empresa chamada Gerdau, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente trouxe a Gi de lá, Outra empresa familiar, hein? outra empresa familiar, para minha posição e para Cimento Rio e para o Beto era algo inédito, assim, ó. A gente vai trazer uma pessoa do mercado para ocupar uma posição de direção e a saída de um membro da família. E, cara, assim, os resultados falam por si, né? Foram excepcionais. Nós ficamos ainda um ano juntos, né, Gi? Um ano, meio ano, um ano, né? Acho que então trabalhamos juntos meio ano a um ano. Acho que trabalhamos juntos meio ano e depois durante mais meio ano a gente se falava dia sim, dia não, mas aí ela que já tinha assumido. E essa profissionalização é somente possível com a assessoria. Eu certamente, gente, não conseguiria ter combinado isso com o Beto da maneira positiva e transformadora e valiosa que pude combinar com a ajuda da Uni. Teria sido muito difícil, muito improvável. Então, queria aqui, só para finalizar, agradecer à Uni por nos ajudar a construir, estruturar e pensar a minha sucessão antes ainda da sucessão do fundador. Super bem sucedida essa primeira, acho que os números são prova disso. É, eu queria aproveitar e agradecer também ao Beto, por quê? Porque teve muito apoio por parte dele. Ele teve uma conversa franca comigo e ele disse: Cara, seus olhos brilham quando você fala sobre investimentos financeiros e tal. Hoje sou sócio de uma gestora aqui em São Paulo chamada Upside. A gente administra patrimônio líquido das famílias e ele, naquele momento assim, vai lá e me encoraja, né? Eu dominava bem ou mal, depois de 11 anos, dominava um pouquinho o que eu fazia pela Cimento Rio. Embora não fosse exatamente conectado com a minha formação em economia, dominava. Depois de experiência, você fica maduro. E aí, transição de carreira, de atividade, naquele momento, o cara vai lá e me encoraja, né? Então, obrigado por isso e não só por isso, porque eu falava com os meus irmãos hoje antes de começar o dia e perguntava como é que eles estavam, se estavam animados, porque esse evento com a Uni é algo novo para gente, e eles responderam que sim, e eu me lembro de conversar com eles, quanta sorte temos, né? Quanto privilégio, né? Como somos abençoados por sermos irmãos e gostarmos um do outro e por nascermos em uma família empresária que só é uma família empresária por conta do Beto, né, do nosso coroa, do nosso pai, que em algum momento, há 30, quase 40 anos, disse: Olha, acho que eu quero criar uma empresa, quero fundar uma empresa e ter uma empresa. E assim, a criação de valor para a nossa família nesses quase 40 anos é inacreditável, assim, desde a parte intangível, né? Reputação, enfim, educação, etc até patrimônio mesmo, empresarial, patrimônio imobiliário, patrimônio líquido, é um negócio assim espetacular, é de tirar o chapéu. E isso só para nossa família, sem contar, nem sei quanto de imposto deve ter dado aí nesses 40 anos, mas certamente para a sociedade, o que você criou, que é uma empresa maravilhosa, pôde contribuir muito, sem contar, claro, todas as famílias que trabalham na nossa empresa, né, pai? Então, muita sorte, muito privilégio. Me sinto assim, como a Cíntia falou, me sinto orgulhoso. Então, obrigado, por tudo aí. Acho Helder, que é isso, gente. deixa eu dar um testemunho agora, né? Porque esse momento em que você comunicou ao seu pai, né, dessa sua decisão de sair e de seguir, né, para gestão de patrimônio e liquidez de famílias e tal, foi um momento muito importante para sua vida como um todo. É uma decisão difícil, complexa, mais um dilema. E a Cíntia e eu tivemos aí a responsabilidade de conduzir essa conversa entre vocês dois.
E eu acredito, e eu disse aquilo, né, disse naquele dia que acho que foi talvez uma das reuniões mais emocionantes que eu já vivi nesses meus 20 e tantos anos, né, de apoio a famílias empresárias, não é, Cíntia? A gente quase se derreteu ali, tamanha a profundidade, a franqueza e o brilho ali daquela conversa, né? É É isso? extremamente Maravilhoso. emocionante mesmo. Vamos até dar a palavra aqui para o Beto. Não dá para não dar, né, Beto? Ô, Beto, aproveitando, não são todos os fundadores que têm essa, vamos chamar de desprendimento, essa abertura para falar sobre sucessão. Muitos fundadores olham esse tema com um pouco de receio, com preocupação de perder contribuição, de perder espaço, de perder poderes, de como se isso fosse significar assim uma aposentadoria, né? Um, um deixar de ser produtivo, de trabalhar. Então, muitos fundadores evitam esse tema sucessão. E, Beto, a gente, né, por todos esses depoimentos, está vendo que grande parte do sucesso do processo de vocês é essa sua postura, essa sua disponibilidade. Eu queria te pedir para falar com os fundadores, contar para os fundadores qual que é a sua visão sobre sucessão e o que você poderia dizer para esses fundadores que pudesse amenizar esses receios que eles têm? Perfeito. Eu nunca tive receio. O receio que eu tive era que meus filhos não estivessem preparados para assumir nada e que eu perderia a minha empresa. O primeiro momento é isso. Eu que trabalhei a vida inteira, agora chega os filhos e como é que vai ser isso aqui? E eu vou sair? Então, esse primeiro receio tem mesmo. Mas quando você começa a conhecer seus filhos, saber da capacidade que cada um tem, né? Eu não tenho dúvida de quando o Helder saiu, é lógico que senti, mas por outro lado eu fiquei muito feliz, porque eu não tinha dúvida nenhuma da capacidade dele. Assim como o Lucas na Fazenda. Não tenho dúvida nenhuma da capacidade dele fazer. E hoje, Pedro, que está à frente na Cimento Rio, só está à frente na Cimento Rio porque tem capacidade para isso. Porque se não tivesse, seria um profissional de mercado. Eu não vou perder a empresa só porque eu vou satisfazer o desejo do filho. Eu vou atrapalhar a família inteira por conta de um? Não. Ele quer ser jogador de futebol, ele vai ser jogador de futebol, paciência. E eu vou contratar alguém de mercado. Felizmente para mim, não foi o que aconteceu. Cada um tem sim capacidade. Então eu poderia dizer para os fundadores assim: confiar. Se tem filhos, confiar nos filhos, orientar os filhos para que seja uma sucessão pacífica, de orientação, de objetivos, para permanecer principalmente o que? A família. Porque se a empresa for embora, vai atrapalhar a família inteira. Não dá para ter receio, mas tem que ter esses cuidados iniciais aí, né? De orientação, de acompanhamento. Quando eu falo de sair da empresa, eu vou sair da empresa, mas eu terei uma cadeira bem do lado do Pedro ali, provavelmente. Eu quero acompanhar. Gente, eu ainda acho que tenho muita lenha para queimar, mas não quero mais estar como executivo, estar lá na empresa, tá? Um ditado que sempre disse para eles, e vou até dizer aqui para os novos, né? Os sucessores aí. Eu sempre disse para eles uma coisa, assim, antes de você ganhar ou perder, você precisa saber por quê. Porque se você sabe o que está acontecendo na sua empresa, se você está ganhando ou está perdendo, você tem como mudar o rumo, mudar a direção, né? E resolver um problema. Então, assim, precisa entender mais do que nunca muito do negócio da empresa onde você está. Isso para os sucessores terem sucesso. Simplesmente usar o nome da família, o
cargo que tem porque é filho. Não dá. Quantas vezes falei para o Helder de decisões dele? Essa decisão sua não é de Helder, é de filho do dono. Para ajudar a corrigir, não pode se impor. E acho que com o tempo ele entendeu isso e ele mudou maravilhosamente bem. E hoje está aí o Pedro. Então, receio nenhum. Nenhum. Mesmo porque, gente, me parece que um dia eu tenho que despedir de todo mundo e ir embora daqui, né? Então, que a minha passagem seja é, muito boa, principalmente com muito amor com meus filhos, minha família, é o que eu desejo para mim, e é o que eu desejo para todos aí os fundadores que têm um processo de sucessão com muita tranquilidade, com seriedade sempre, não dá para ser diferente, que vai dar tudo certo, sim. Pode confiar nos seus filhos aí. Direcione bem. Ai, quantas falas bacanas, inspiradoras, né? Esses eventos aqui são para isso, sabe? Para não para a gente copiar, porque cada família é de um jeito, né? Mas para a gente se inspirar com as histórias e dificuldades e conquistas das outras pessoas e das outras famílias para conduzir os nossos próprios processos, né? A gente está se encaminhando aqui para o final. Eu queria, acho que dá tempo ainda da gente fazer uma última pergunta aqui. Ô Pedro, eu queria que você compartilhasse aqui o que que você nos contou a respeito da evolução da governança da Cimento Rio. O que que vocês estão pensando aí de próximos passos? Legal, Cíntia, legal. Eu acho que só contribuindo um pouco com o que o Beto disse, eu acho que é fundamental, né, o fundador estar disposto. É fundamental que os sucessores também estejam dispostos, porque se uma via não funcionar é muito complicado, mas eu também acho fundamental ter profissionais que estão acostumados e podem nos orientar. Durante esses 2 anos, nós tivemos muitas discussões e em muitos momentos, se nós estivéssemos sozinhos, talvez o rumo pudesse ser diferente. Então, eu acho que é fundamental ter uma empresa ou ter profissionais qualificados para que possam nos instruir. E acho que, casando com isso, é onde eu entro agora respondendo a sua pergunta, Cíntia, que no início havia muita conversa, era uma reunião muito informal, onde Pedro, Helder, e Beto estávamos reunidos, Pedro, Helder, Lucas e Beto, desculpa, estávamos reunidos e a gente discutia sobre os assuntos da empresa, olhávamos os resultados, pensávamos e ficava muito às vezes o que o Pedro olhava e tinha, acho que podemos seguir por ali. E aí ficava uma discussão e com a construção desse hoje nosso conselho de sócios, uma formalização, então existe data definida com horário para enviar as pautas, os documentos, as ações, tudo para que a gente tenha uma unidade. Quando nós sentamos para falar na nossa reunião de sócios, Pedro, Helder, Lucas e Beto estamos com as mesmas informações. E aí, claro que cada um tem a sua cabeça, pensa de um jeito, mas é com as mesmas informações, e aí a discussão ela fica infinitamente mais rica. Ela é muito mais construtiva, e acredito que essa organização hoje é o que, principalmente para mim que estou à frente hoje, me deixa muito tranquilo, porque é assim, né? Pô, tô aqui, tô acompanhando, estamos na metade do mês, né? Até já passamos a metade do mês. Ah, os negócios estão difíceis, e aí, putz, como que deve ser, né? Ter que chegar no final do mês e apresentar um resultado ruim para os seus irmãos, para o seu pai, ter feedback, saber escutar esses feedbacks e como trabalhar isso, né? Então, acho que essa reunião de sócios nos ajudou muito a construir a empresa. É, ali é onde o momento onde as estratégias da empresa são discutidas. Em muitos momentos, Helder e Lucas, que não estão no dia a dia, trazem informações importantes de desejo de crescimento da empresa e a gente discute. Em alguns momentos, a gente tem que votar, em alguns momentos é o consenso, né? Então, acho que hoje, para essas tomadas de decisões, lógico que estratégicas, a gente tem uma unidade e algo muito mais organizado para que a gente possa passar para a execução. E hoje estamos evoluindo, a gente tem hoje o desejo de construir, né, um conselho consultivo,
A gente, com esses 2 últimos anos, como eu falei, né, sucessão não é simplesmente tirar o que está lá e colocar um no lugar. A gente entendeu que há uma organização, uma estrutura muito robusta por trás. É, estamos cada vez mais evoluindo como pessoas mesmo, como sócios. Até agradeço recentemente e recomendo para quem quiser uma leitura muito importante do IBGC, que foi compartilhada até em uma conversa minha com a Cintia, onde deixa claro os passos. Não adianta a gente também querer, nem existe uma unidade, um conselho, já vamos construir aqui, vamos chamar consultor externo, vamos trazer. E talvez não seja esse o momento da empresa, e está tudo bem, e a gente precisa entender quais são os próximos passos. E acho que hoje, claramente, para Cimento Rio, nosso próximo passo é a construção de um conselho consultivo, para que, com a maturidade desse conselho, a gente possa chegar lá na frente até num conselho de administração. Então, o próximo passo hoje para a nossa governança seria essa construção de um conselho consultivo. Estamos em desenvolvimento, seja através de leituras, de conversas, conversando com muitas outras empresas que às vezes já têm até um conselho formado, né? Então, esse hoje acho que seria mais ou menos o passo que a gente se encontra, pensando na estrutura de um conselho consultivo e, posteriormente, convidar possíveis consultores para trabalhar junto com a Cimento Rio. Acho que é mais ou menos por aí, Cíntia. É isso aí, essa obra, né, essa publicação que o Pedro mencionou, ela é chamada A Importância do Conselho Consultivo em Empresas de Capital Fechado. É muito legal, ela foi coordenada pelo Leonardo Zilberman, né, um consultor associado da Uni. O Rogério, que está aqui também, foi responsável pela revisão técnica dessa obra. É muito, muito legal, uma leitura que a gente recomenda para as nossas famílias aí. E numa conversa nossa, né, Pedro, a gente falou disso e eles são muito tarefeiros, pessoal. Eles todos leram, sabe, a obra e para poder fazer uma reunião sobre a evolução da governança Nascimento Rio. É muito legal, sabe? Eu sei que, por vezes, durante esse nosso evento aqui, essa nossa conversa, fica parecendo que é tudo elogioso, né? Que tudo super harmônico, que é tudo muito fácil. Pô, a gente passou um perrengue, sabe? Vários, né? Pedro, eu vejo eles abanando a cabeça aí, cada um teve seus perrengões, sabe? E a gente foi levando e trazendo isso. E eu sei que eles foram muito elogiosos à nossa condução, não foi a gente que pediu, não, viu, gente? Foram eles que foram falando aí. É Mas, verdade, né? A gente é não pediu, verdade. não. Ô, Cíntia, E. Ah, só te interrompendo, mas eu acho que é muito importante isso, sabe? Como você falou, parece que foi 2 anos de flores, né? E a gente, claro que aqui a gente compartilha mais das coisas positivas e de tudo positivo que teve, mas durante esse caminho, a gente, como eu falei, a gente teve que. Eu acho que essa é a beleza, né? O ser humano, quando sai da zona de conforto, a gente evolui muito. Então, tiveram diversas discussões, diversos momentos desconfortáveis, né? De, puxa vida, seu irmão que tá lá há 10 anos na empresa, tá querendo sair, o seu pai tá querendo sair. Quem que a gente escolhe primeiro para sair? Quem que tem a disponibilidade primeiro para sair? Como fazer isso? Né? Um pensa de um jeito, eu até vi aqui uma pergunta, né, de, pô, como pensar quando, né, há interesses diferentes, né? E acho que isso foi um pouco disso, pô, o Pedro pensava de um jeito, o Helder de outro, o Lucas de outro, o Beto de outro, muitas discussões, às vezes muitas conversas paralelas, né, onde, beleza, a gente faz uma reunião entre nós quatro, todo mundo, mas depois, em particular, a gente vai conversar com cada um para a gente entender e ver como pode trabalhar e desenvolver esse tema em específico. Então, assim, talvez, acho que foram mais problemas do que flores durante esse caminho, mas eu acho que essa que é a beleza para hoje a gente estar onde a gente está. Se fosse tudo mil maravilhas, talvez a primeira probleminha a gente pudesse espanar. Então, eu acho que, só para colocar, que eu acho que foi perfeita a sua colocação, não é mil maravilhas sempre, mas eu acho que quando a gente tem o entendimento, como o Beto falou, da unidade e querer que a família e o negócio prospere, a gente entende que tudo que está sendo discutido é para a evolução mesmo da família e do negócio, e não o interesse pessoal do Pedro, do Helder, do Lucas ou do Beto. Desculpa interromper, tá, Cintia, mas eu achei interessante comentar.
Imagina, imagina, super bem-vindo aí, um ótimo fechamento, sabe? Para essa nossa conversa. O tempo passou voando, eu acho que teria muito mais coisas, né, para a gente falar, mas é também muito bom ficar com esse gostinho de quero mais para o nosso próximo evento. E assim, só para dar um bastidor aqui, galera, dessa família, eles são todos muito bons de bola, sabe? Devem estar em delírio total nessa Copa do Mundo aí. Lucas já falou, né, Lucas, quando a gente estava aqui na prévia, que tá em bolão, tá acertando tudo. Bernardo tá vindo aí eu fui comentar numa reunião com eles que seria muito engraçado, né, se viesse um Bernardo aí, que é filho do Lucas, que tá com 7 meses, e fosse um perna de pau, sabe? De 3 jogadores, 4, né, jogadores de futebol, e eles começaram a berrar na reunião, mandando eu Tem ficar coisa que não quieto, dá tava nem para jogando brincar, né, praga. gente? Não, não. Não dá nem para brincar. A brincadeira que dá para fazer é a seguinte: eu vou jogar uma bola pro alto. Do jeito que ele dominar, se ele dominar de esquerda, eu vendo a fazenda na hora. Vamos pra Europa. Vamos ser jogador. Então, assim, mas é muito rico. E só completando, Cíntia, o que o Pedro estava falando, junto com a pergunta que o José Antônio fez no chat, enriquece muito mais. Os atritos, né, as diferenças de opinião, as visões diferentes de cada um, e a gente tem muita sorte de, no nosso conselho de sócios, ter isso. A gente tem visões muito diferentes. Então, assim, acaba ficando mais amplo, sabe? Sim, E, sim. Fael, não tô mais em terceiro, tá? No bolão. Já está em segundo? Aê, Assino o garoto. segundo, empatado com o primeiro, mas vamos ganhar. Ai, gente. Essa família domina o cimento, domina o aço, domina o café e o futebol. Muito bom. Muito bom, gente. Olha, muito Faé, só obrigada. para encerrar esse assunto de futebol, é só uma É. questão de DNA. Que Esse isso? Modesto. tá no DNA, né? Ah, DNA, entendi. Ah, isso aí, Beto. Olha, Beto, Elder, Lucas, Pedro, a gente agradece muito, muito, muito a abertura de vocês, não só hoje. Durante esses últimos 2 anos, a confiança que vocês depositaram na gente para a condução de assuntos tão importantes e tão sensíveis, né? A nossa parceria de sempre, as nossas conexões, assim, que a gente foi fazendo durante esse tempo. A gente, como eu falei já, a gente tem muito orgulho dessa história, por isso que a gente quis compartilhar aqui, e a gente agradece muito a vocês mais uma vez.